Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E hoje nós vamos bater um papo muito interessante com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. Vamos falar sobre retiros culturais, vamos falar sobre a sua atuação intensa no Congresso Nacional, no Senado da República e com abrangência, é claro, em todo o estado do Maranhão. Senadora, que prazer, que satisfação recebê-la aqui no complexo que a senhora tão bem conhece, como deputada estadual, pela atuação que teve e por representar também a nossa classe de comunicólogos, de jornalistas, radialistas. Satisfação, Júlio, estar aqui com você. Sempre muito bom, né, debater os assuntos do Brasil e nessa casa, que eu considero também que é minha casa, né? Passei 8 anos aqui na Assembleia Legislativa e é sempre bom voltar para conversar com vocês. Senadora, nós estamos aí no momento de preparativos e no próximo dia 26 teremos a abertura, né, da Semana de Retiros, num grande evento, né, na Praça Maria Aragão, uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de São Luís. E a senhora é a autora da lei, né, que dá essa grande possibilidade de realização de eventos artísticos e culturais no Brasil, no Senado da República. Na verdade nós temos, essa lei ela foi criada há um pouco mais lá atrás, lá em 2007, ainda com o governador Jackson Lago. Eu fui eleita deputada estadual e, na verdade, vi uma tradição que ela é feita nas igrejas evangélicas do Brasil inteiro e até fora do país, que são os retiros culturais. No período de comemoração do Carnaval, os evangélicos acabam se retirando, não é, para algumas casas, enfim, sítios. Você vai ver, por exemplo, aqui em São Luís, praticamente todos os sítios, não é, e casas, elas estão alugadas nesse período para as igrejas evangélicas. Nós então apresentamos uma lei, mostramos qual a atividade cultural que é feita nesses espaços, dança, música, não é? E vai, por exemplo, várias atividades de competições internas, como gincanas, enfim. Então nós apresentamos uma lei para mostrar que existe atividade artística dentro dos retiros, né? E ao mesmo tempo também criamos na quarta-feira de cinzas um ato importante que é o fechamento, a culminância dessa semana maranhense de retiros culturais. Nós tivemos o primeiro ano, ele foi um pouco mais tímido, nos anos seguintes foi pegando corpo de uma forma muito rápida, né? Já no terceiro, quarto ano de edição, nós já reunimos aí 50 mil pessoas, muita gente. E esse ano nós teremos o maior encontro que nós já tivemos nos últimos 14 anos, né? Nós teremos, por exemplo, nesse ano, 8 atrações nacionais. Programação vasta. Programação vasta. Vamos começar aí por volta das 4 horas, não é? Chegando até um pouco tarde da noite. O evento ele não é um evento que se estende, por exemplo, como os outros eventos do meio secular, às vezes chegando até amanhecer, não chega, porque os evangélicos ele acabam indo muito cedo para casa, né? Então será um momento com várias bandas nacionais e muitas bandas locais também, DJs, não é? Então vai ser realmente um momento muito importante. A senhora poderia falar de algumas atrações, só para chamar logo a atenção? Nacionalmente nós teremos teremos uma banda internacional, que é a Cristofari, que vem da Califórnia, muito estará conhecida, também muito né? conhecida, não é? Mundial. Muito grande, mundial, estará aqui conosco. Nós teremos também a banda Som e Louvores, teremos a Damares, que é uma cantora pentecostal muito forte no Brasil. Teremos, por exemplo, várias outras bandas, a Worship, Casa Worship, que é hoje uma atração nacional muito forte, atrai também muito a juventude. Enfim, várias outras que acabou até aqui eu esquecendo, porque são 8 bandas que estarão realmente. A Priscila Alcântara, que é uma menina, não é, uma jovem, muito quase que adolescente, mas que explodiu aí nas redes sociais de todo mundo, brilhando bastante, estará também aqui presente conosco desse grande momento. Então, assim, são várias outras que estarão presentes, as bandas locais também estarão participando conosco, então será realmente um momento de muita adoração a Deus, um momento de muita confraternização. Senadora, vamos falar um pouco da sua atuação parlamentar em 2019, porque o ano de 2020 está começando, a gente vai falar já já sobre ele, inclusive pautas importantes como a reforma tributária. Mas ano passado tivemos a reforma da Previdência e atuações marcantes, né, da senhora nas áreas de educação, de cidadania. Inclusive a senhora é autora de uma lei, porque ano passado tivemos 7 mortes de índios, né, no estado do Maranhão e uma preocupação muito grande em relação à proteção aos índios, uma lei denominada indiocídio, né?
inclusive está tramitando, precisa de 2 aprovações no Senado, 2 na Câmara, mas a senhora já vislumbra essa proteção em ampliação, né, de proteção aos índios. Exatamente. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento muito grande de morte de índios no Brasil, não é? Por exemplo, aqui no Maranhão nós tivemos nos últimos anos várias mortes e só no ano de 2019, 7 mortes. Em 2018 tivemos 2, você vê que teve um crescimento realmente muito atenuado, não é? Isso se dá, no meu entendimento, por vários elementos. Primeiro, uma falta de uma investigação mais intensa para punir quem comete esse tipo de crime, não é? E depois nós precisamos também dar uma melhoria do ponto de vista da lei hoje penal e estabelecendo penas muito mais duras, não é? Nós então estamos aqui alterando o Código de Processo Penal, o Código Penal, incluindo, por exemplo, na Lei de Crimes Hediondos, a morte de índio. Ou seja, se você mata um índio pela condição de ele ser índio ou por conflitos de terra, que é um direito constitucional, ele passará a ser enquadrado nessa nova lei, que é uma tipificação penal nova, que é o indiocídio, como nós temos o feminicídio, morte de mulher, apenas por ser mulher, e aí vai. Então, é uma lei muito importante, nós inclusive reunimos aí com várias representações, tanto do governo federal quanto da sociedade civil, e a aceitação dessa lei, de fato, foi muito importante. Há hoje, no meu entendimento, uma banalização, eu diria assim, da atividade e, ao mesmo tempo, em relação à proteção do índio. O índio hoje tem um direito constitucional, direito à terra, e essas garantias, na verdade, elas precisam ser asseguradas e protegidas pelo poder público. A senhora acredita que essa banalização é muito mais pelas desastrosas, inclusive, declarações de membros do governo federal, por exemplo? Olha, eu acho que essas ações e declarações do membro do governo federal, elas acabam estimulando isso, não é? Nós temos, por exemplo, conflitos agrários com frequência. Nós temos, por exemplo, o anúncio que foi feito pelo próprio governo federal de abrir a mineração dentro de terras indígenas. E hoje o espaço físico ele é sagrado para a comunidade indígena, não é? Quando a Constituição estabelece o direito à terra para o índio, é exatamente para proteger aquilo que já é inclusive cultural. Então, quanto mais declarações você faz nesse sentido, muito mais você acaba deixando, não é, de uma forma muito mais vulnerável, esses povos indígenas. Aqui no Maranhão realmente não é diferente. Nós tivemos agora muito recentemente, inclusive, mortes, por exemplo, o Paulo Paulinho, ele integrava um movimento que é chamado de Guardiões da Selva, que são índios que estão para proteger o seu próprio ambiente. Ele acabou sendo assassinado. Então, essa fala, não é, atabalhoada em várias situações, inclusive, acaba realmente incentivando e forçando com que nós, que estamos aqui numa ação contrária, portanto, numa ação de proteger, possa buscar alternativas de forma mais efetivas, como é o caso dessa lei. Como é que a senhora vê hoje a atuação do governo federal? Olha, eu acho que o governo federal ele avançou na pauta na área econômica. Nós não podemos deixar de reconhecer, por exemplo, hoje nós tivemos um aumento do emprego no Brasil, não é? Por exemplo, a taxa de desemprego acabou realmente caindo. Nós temos o Maranhão hoje, cresceu, por exemplo, né? O emprego no Maranhão formal realmente cresceu. O governador Flávio Dino trabalhou muito nesse sentido. Temos, por exemplo, hoje a menor taxa Selic, não é? Uma das menores, inclusive recorde. Tivemos uma com 2 dígitos, hoje temos realmente taxas da ordem de 4,5%, então isso, menos de 4,5%, aliás. Então isso precisa ser comemorado e reconhecido. Numa outra ponta, nós temos, infelizmente, uma ação muito desastrosa na área de direitos humanos e na área ambiental. Hoje, a política ambiental brasileira ela foi praticamente desconstruída. Os principais órgãos que fazem o trabalho, que historicamente, como, por exemplo, o ICMBio, que é um instituto que leva o nome de Chico Mendes, que é uma referência e ícone na proteção do meio ambiente, é hoje um órgão que está sendo capitaneado por pessoas que não têm o menor compromisso com a causa ambiental. A senhora viu, por exemplo, a última declaração do presidente da República sobre o Greenpeace? Isso, exatamente. Ele fala em relação ao Greenpeace, fala em relação chamando inclusive com termos pejorativos, né, de lixo, coisa parecida. Desrespeitando a atuação histórica, né? A atuação histórica. Então, você pega o Greenpeace, pega o ICMBio e pega outras organizações. O Greenpeace já com nível de independência, o ICMBio dentro da estrutura do governo. Essas que estão dentro da estrutura do governo, o governo coloca pessoas que não têm o menor compromisso com a causa ambiental. E esses outros, como exemplo do Greenpeace, o governo passa, na verdade, a descredenciá-lo, não é? Isso realmente é muito
muito ruim. O Ministério do Meio Ambiente hoje é um exemplo claro disso, né? Ele se tornou um apêndice do Ministério da Agricultura. E complicando até o Brasil diplomaticamente com internacionalmente, lá fora, né? Por exemplo, eu eu estava na Conferência do Clima em Madrid. E lá os discursos... Ela viu de perto o que aconteceu, Eu vi de né? perto, você vê lá a visão que se tem para o Brasil. O Brasil, historicamente, foi visto como alguém muito grande nas mesas de negociações, no que se refere, por exemplo, às definições específicas da política ambiental mundial, com opinião respeitada, né? Pela autoridade brasileira sempre lá fora, né? O Brasil sentava na mesa com um peso importante. Hoje o que nós discutir temos... de igual para igual, de igual para igual. Hoje o que nós temos é o Brasil colocado como a parte, não é? Não participou, na verdade, dos grandes debates e não teve um peso nas decisões, por exemplo, na emissão de gases, enfim, toda uma política internacional hoje que é feita pelas principais políticas, pelas principais autoridades ambientais em todo o mundo. Isso se dá por quê? Porque não há um compromisso, infelizmente, com a causa hoje no Brasil. Senadora, em relação ao seu partido, Cidadania, nós estamos num ano eleitoral, o ano de 2020. Que caminho, que rumo Cidadania, por exemplo, segue no estado do Maranhão? Olha, o Cidadania aqui em São Luís, nós trabalhamos muito para que a gente pudesse ter uma candidatura própria, né? Uma decisão que ainda não está tomada. Nós poderemos ter uma candidatura própria, não é, de um membro partidário, ou poderemos apoiar algumas das candidaturas que estão aí postas. Nós temos várias candidaturas que foram postas, não é? E nessas várias candidaturas que estão postas, o partido pode sim apoiar uma dessas candidaturas, enfileirar, não é? E apresentar uma indicação a vice, não é? Ou nem mesmo apresentar a vice, participar realmente de uma forma orgânica. O partido está dialogando. Está dialogando. Nós, inclusive, temos várias reuniões ao longo dessa semana e nessas várias reuniões será exatamente para definir qual rumo o partido tomará. Mas agora, no mês de março, nós já sairemos, de fevereiro para março, nós já sairemos sim com uma decisão tomada e anunciada qual rumo que o nosso partido dará aqui em São Luís. Voltando ao Senado da República, em relação a esse primeiro semestre, uma pauta importantíssima é a reforma tributária. Isso. Inclusive com a formação, né, de uma comissão mista, Isso. Câmara e Senado. Qual é o olhar da senadora Elisiane Gama? O que o país precisa? O que o Congresso deve evoluir, discutir e aprovar em relação à reforma tributária, na sua opinião? Olha, a reforma tributária é hoje uma necessidade para o Brasil. A carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo, inexequível, não existe. É uma coisa absurda, uma das maiores realmente do mundo. Então não tem outra saída a não ser fazer uma simplificação de impostos, se for necessário, eliminar alguns impostos, se for necessário, não, que é necessário, aliás, não é? E fazer com que nós possamos ter uma redução e a empresa possa funcionar. Nós tivemos alguns avanços, por exemplo, agora, inclusive na organização em relação às empresas, mas ao mesmo tempo também nós precisamos diminuir a carga tributária. Nenhum empresário consegue sobreviver e consegue caminhar com o que nós temos hoje de pagamento de tributos e impostos no Brasil. É o debate do momento, a Câmara agora está, eu inclusive integro essa comissão, é uma comissão mista, não é, de Câmara e também Senado da República. Eu, como representante do Senado também, sou uma das representantes do Senado nesta comissão. E nós vamos começar um debate muito exaustivo, apresentar as propostas que forem necessárias, fazer um exame, uma avaliação muito mais precisa de tudo que está sendo apresentado e também faremos uma apresentação consubstanciada tecnicamente, porque temos uma consultoria muito qualificada e vamos apresentar uma alternativa. O que nós precisamos é, ao final, termos de fato uma proposta que nós possamos ter oportunidade, fôlego, para que o brasileiro, o empresário brasileiro possa de fato trabalhar. E o Senado, é claro, com muita responsabilidade e não com declarações e com bravatas que não levam a nada. O presidente da República recentemente chegou a dizer que zeraria o ICMS, provocando os governadores a uma situação também parecida. Depois o ministro foi lá e corrigiu e disse que não haveria condição de você zerar o ICMS, né? Exatamente. O próprio presidente da República fala, não é, de uma forma muito aberta de que ele não entende nada de economia. Então ele fala, inclusive ontem disse de novo, olha, não entendo nada de economia, quem decide tudo por isso é o Guedes. Mas então, fala, né? Mas fala. Então quando ele fala, acaba que não se leva muito a sério, por conta de que a decisão final na parte da economia não é do presidente, é do Guedes. E o Guedes falou exatamente o inverso. Então quando o Guedes fala, aí você já vê que é uma decisão terminativa. Como ele falou, por exemplo, essa semana, dizendo que tinha que aumentar mesmo o dólar,
porque a empregada doméstica estava viajando para os Estados Unidos para Disney. Você vê uma coisa absurda. Que coisa absurda, né, feita senadora? da parte dele e que a gente vê de fato que é o objetivo do governo. Depois ele tentou corrigir, né? Mas aí já tinha falado tempo. que estava no coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, assim, a proposta do governo está muito clara a cada dia. Não é? É um governo que não trabalha economicamente para as populações mais simples, não é? Com um olhar voltado para as populações mais simples. Então, a economia precisa dar fôlegos, é importante. Alguns avanços, como eu coloquei no início, que aconteceram, eles são importantes, mas o desdobramento ele precisa ser muito maior e muito mais voltado, de fato, para as populações realmente mais pobres. E o país precisa dessa racionalidade a qual a senhora se refere e o seu discurso é de uma convicção e de uma serenidade e que faz muito bem ao país. Não adianta atropelos, precipitações, né, e tentar ser um salvador da pátria. As decisões têm que ser conjuntas, né? Você colocou muito bem, né? As falas, as bravatas, né? As intervenções, elas têm um impacto, inclusive, na economia. Uma coisa, por exemplo, é uma pessoa falar, não é um cidadão simples. A gente vive um mercado especulativo, né? Totalmente. Então, uma palavra de um presidente da República, ela tem um impacto violento. Uma fala minha, como senadora, apesar da representatividade do Senado, não tem o impacto que tem, por exemplo, um membro do governo, um ministro ou um presidente da República. Dizer, além da grandeza, né, do mandato que a senhora exerce. Muito obrigada. Então, assim, na verdade, ele tem que ter esse cuidado. Quanto mais o presidente da República fala besteira, pior fica, infelizmente, a situação do Brasil. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, que nos honrou bastante com a sua presença, a sua vinda aqui, sobretudo pelo bate-papo e pela forma com que a senhora demonstra preocupação com a população maranhense, mostra a sua atuação como parlamentar e o seu olhar, né, fixado na melhoria da condição de vida do povo maranhense e brasileiro. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, senadora. Muito obrigada, estou sempre à disposição. Eu fico por aqui com o quadro Sala de Entrevista, mas o portal da TV Assembleia volta amanhã. A todos, o nosso muito obrigado sempre pelo carinho da honrosa e indispensável audiência. Até a próxima.